meu Deus, eu queria ajudar mais pessoas, eu queria ajudar mais pacientes. Eu tenho atendimento voluntário, eu faço atendimento voluntário. Eu tenho paciente que eu atendo de graça, só que tem tantos pacientes que me procuram para eu poder atender de graça, porque não tem condições, e eu não tenho condições também de assumir tantos pacientes gratuito. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, se eu tivesse mais, eu poderia atender mais pacientes. Eu poderia ajudar mais pacientes. E como é que eu vou ter mais? Eu vou cobrar daqueles que podem pagar também. E isso não é ruim. As pessoas que podem pagar, inclusive pagam com vontade, com gosto, com gratidão. E você ajudar uma pessoa não significa você ajudar e não receber por isso. Você está recebendo pelo seu trabalho e você está ajudando também aquele paciente que está lhe pagando. Você está devolvendo a vida dele e ele vai ser grato a você pelo resto da vida. E ele vai querer lhe pagar o quanto você cobrar em gratidão por você estar devolvendo a vida dele. Se você não cobrar, vai ter aquele paciente que pode pagar. E se você não cobrar e não cobrar o valor que você merece, que ele pode pagar, inclusive, sabe o que é que vai acontecer? Ele vai querer lhe dar presente, ele vai querer lhe dar um monte de coisa. Sabe o que é que acontecia quando eu estava dentro do hospital, atendendo um paciente em ambulatório? Eu não podia cobrar por fora, eu estava recebendo pelo hospital. Eu não podia, isso é totalmente antiético, eu não podia cobrar por fora, eu trabalhando dentro do hospital, no meu horário de trabalho, recebendo um salário do hospital. E aí os pacientes queriam me pagar, estavam lá, indo para o ambulatório e queriam me pagar. Eu dizia, não posso não receber, não posso não receber, não posso não receber. E aí, como eu não podia receber, aí depois, quando era na outra sessão, no outro dia que eles voltavam, chegava com presente. Eu recebi, gente, sabe o que eu ganhei já? Eu ganhei, sabe, vocês que gostam, meninas que gostam de maquiagem, que eu amo maquiagem. E eu amo uma boa maquiagem também, sabe? E aí eu gosto muito das maquiagens da MAC. E aí, sabe que eu já ganhei de uma paciente, mulher, que eu tava tratando da mama dela, dentro do ambulatório, um pó da MAC, que é mais de R$ 200. E ela queria me pagar, essa paciente era assim, ela queria me pagar, e eu dizia, não posso aceitar, não precisa me pagar. E ela pegou e comprou um pó da MAC e me deu, porque eu não podia aceitar dinheiro. Vocês estão entendendo isso? Porque ela estava grata, e ela queria isso. Ela por quê? Porque eu estava ajudando ela, porque eu estava devolvendo a vida dela. Então, os pacientes que podem pagar, vocês vão sim cobrar, porque é trabalho de vocês se capacitaram para isso. Vocês se capacitaram para isso. A gente esquece do que a gente gastou na vida, né? A gente esquece da faculdade que a gente pagou. A gente esquece da pós-graduação que a gente pagou. Se a gente não fez pós-graduação, a gente esquece da capacitação que a gente pagou. A gente esquece de tudo que a gente já fez na vida para poder a gente se capacitar e atender bem o nosso paciente. E para isso, vocês precisam realmente se capacitar para poder dar o resultado para o paciente. E aí a gente não bota lá os livros que a gente comprou, a gente não bota lá no papel, não, tudo que a gente já gastou de capacitação, não, né? A gente esquece. E a gente vai fazer, é o nosso trabalho, a gente vai lá e vai cobrar por isso, porque a gente merece isso. E a gente merece crescer. Aí, quando eu digo a vocês como é que a gente vai deixar esse medo de lado? Quando a gente entender que a gente está ajudando o paciente mesmo cobrando. Quando a gente entender que a gente merece crescer. Quando a gente entender que a gente merece ficar rica. Quando a gente entender que a gente merece ser valorizada, ser respeitada, ser reconhecida e ser referência. Quando a gente entender que a gente merece ter liberdade profissional para a gente fazer a nossa agenda, fazer o nosso horário, ter tempo com a nossa família, ter tempo com nossos filhos. Quando a gente entender que a liberdade faz parte da nossa vida, que a gente precisa, que a gente vai atender no momento que a gente quiser e que a gente vai receber bem por isso, o medo, ele fica de lado. Vocês percebem? E outra coisa, Lavínia, como é que eu vou perder o medo de errar? Como é que eu vou perder o medo de estar lá com o paciente e abrir a ferida daquele paciente, abrir aquele curativo, quando eu olhar para a ferida, eu dizer assim, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Como é que eu vou perder esse medo? Se capacitando, minha gente. Vocês jamais vão abrir um curativo, olhar para uma ferida e não saber o que fazer se vocês se capacitarem. E se capacitarem no tratamento de feridas da maneira correta, colocando o paciente já
sendo o centro do cuidado. E acontece, Lavínia, mas eu peguei uma ferida que realmente, assim, eu nunca vi na vida, e assim, eu fiquei insegura, mesmo sabendo as coberturas, mesmo sabendo qual é o plano de tratamento, mesmo sabendo o que eu ia fazer com o paciente, eu fiquei insegura. E aí aconteceu, eu fiquei muito nervosa, meu primeiro paciente, e aí aconteceu, eu terminei colocando hidrogel nessa ferida, e a ferida estava muito exudativa e terminou macerando essas bordas. E agora? Vamos corrigir, acontece. E outra coisa, a gente nem sempre sabe o que vai acontecer, não, quando a gente coloca, tá? O curativo. Por exemplo, recentemente comecei com outro paciente, e o paciente, eu coloquei a primeira vez lá, preenchi a cavidade, que era pequena, mas eu preenchi a cavidade ali do paciente com o alginato e coloquei uma espuma por cima, que eu não sabia o quanto estava, né, de exudação. Mesmo assim, 2 dias depois, eu fiz esse curativo, 2 dias depois, quando eu abri, a borda estava macerada. Mesmo eu entendendo, avaliando, entendendo que tinha exudação, colocando 2 coberturas absorventes, uma por cima da outra, e mesmo assim estava macerada. A gente não manda na ferida do paciente. O que vai acontecer com aquele paciente? O que vai acontecer depois quando você abrir o curativo de novo? O que você vai encontrar? Você não sabe, não tem bola de cristal. Mesmo que você já tenha experiência. Então, acontece. E aí agora vamos tentar ver o que a gente vai fazer agora para poder fazer esse manejo. Ou então descobrir o que está acontecendo. Porque o que está acontecendo? O que foi que eu descobri com esse paciente, por exemplo? Porque a gente vai raciocinar clinicamente. Aí eu disse, vamos lá, eu estou colocando um alginato para encher na cavidade e uma espuma por cima, inclusive é com prata, para reduzir a carga microbiana. Como é que tem tanta exudação assim? Tá estranho. E vamos lá agora entender para onde é que está a maceração. E quando eu abro o curativo, o exudato mesmo, ele está no canto da espuma, e a maceração está em outro canto. Como assim? Tem alguma coisa estranha aí, vamos raciocinar. E aí me veio à mente que o paciente estava tomando banho e deixando a água escorrer para dentro do curativo, porque a maceração era bem em cima, na parte superior da ferida, onde a água no pé poderia escorrer. E não tinha maceração embaixo. E aí eu perguntei a ele, como é que tá tomando banho? E isso a pessoa já tem orientado, né? Já fala tudo, já orienta tudo, mas mesmo assim eu digo, às vezes falha a comunicação, mesmo com experiência. A gente diz, ó, protege na hora do banho, não pode molhar. Só diz assim. E aí, o que foi que ele fez? Ele colocou uma sacola, um saco plástico mesmo, amarrou e ficou lá tomando banho dele normalmente, como se ele não tivesse ferida nenhuma. E aquele plástico ali também não segura. A água escorre e entra no plástico. E entrou no curativo. E aí, quando eu disse a ele, não, você não vai tomar banho assim, em pé. Você vai sentar, tomar banho sentado, colocar a perna para cima, num outro banquinho, num outro apoio, e você vai tomar banho para que escorra do quadril para baixo. A água não pode escorrer para a perna. E mesmo assim, você vai colocar o saco, você pode colocar filme plástico, né, transparente, enrolando a perna, e depois bota o saco por cima, porque aí você vai proteger da maneira adequada. A partir do momento que eu ensinei a ele o passo a passo de como ele ia fazer proteção do curativo para poder ele tomar banho, pronto. Depois de 2 dias já não tinha mais maceração. Então não era exudação excessiva, estava molhando no banho. Então a gente precisa ter esse olhar também desses aspectos sociais do paciente.